Pessoal, eu vou dizer a vocês que a partir de agora eu vou fazer o momento mais especial e para mim o mais importante das viagens de Vassoler, desde que eu comecei essa trilha nômade, fiel como os pássaros migratórios, em março de 2021. Esse momento só vai ser superado quando eu for a Moscou e a São Petersburgo e mostrar a vocês a casa onde nasceu o escritor russo Fyodor Dostoiévski, a casa onde morreu Fyodor Dostoiévski, em São Petersburgo, a casa onde nasceu em Moscou, e quando eu for até o túmulo de Dostoiévski no cemitério Tikhvin, em São Petersburgo. Nesse momento, eu estou no café Martinho da Arcada. E não só estou no café Martinho da Arcada, que eu já mostrei a vocês, que fica no coração da Praça do Comércio aqui em Lisboa. Como estou, vou pedir para minha amada irmã Larissa mostrar a vocês, dar uma distanciada aqui na câmera, para mostrar que eu estou sentado à mesa de ninguém mais, ninguém menos que Fernando Antônio Nogueira Pessoa, o maior mestre das letras em língua portuguesa. Fernando Pessoa, cuja obra me é simplesmente fundamental. O Livro do Desassossego é uma das obras mais importantes para a minha formação, entre todas que eu já li nesses meus 40 anos. O seu Antônio, proprietário aqui do Café Martinho da Arcada, gentilmente, sabendo que eu sou um literato, que eu sou um escritor, professor e youtuber, seu Antônio, proprietário do Martinho da Arcada, permitiu que eu fizesse uma leitura de Vassoler, desse que deve ser o maior poema escrito em língua portuguesa entre todos que já houve, Tabacaria. E eu quero mostrar a vocês algumas peculiaridades. Vocês estão vendo aqui, ó, olhem só, vou pedir até para a Lari aproximar um pouquinho a câmera, o bebê Fernando Pessoa com sua mãe nesse caderninho. Eu quero mostrar a vocês também, olhem só, uma reportagem aqui de um jornal soteropolitano de Salvador sobre Fernando Pessoa, e aqui está o chapéu de Fernando Pessoa. Vejam vocês, a Larissa, eu vou pedir para ela varrer um pouquinho para lá, ó, as tomadas. Vocês têm fotos de Fernando Pessoa, aquela foto tradicional que ele está com o chapéu, a Larissa vai mostrando e tudo mais. E pedir, olha o som do boldinho, a Larissa está dando um 360 aqui no local interno do Martinho da Arcada, onde, quero dizer, minha irmã Larissa e eu jantaremos hoje, 31 de dezembro de 2021, último dia do ano, jantaremos literariamente na melhor companhia que pode haver, a companhia de Fernando Pessoa, Fernando Pessoas, com os espíritos múltiplos de seus heterônimos. Fernando Pessoa espiritualista, Fernando Pessoa ateu, Fernando Pessoa urbano, Fernando Pessoa bucólico, Fernando Pessoa nostálgico, Fernando Pessoa cientista, Fernando Pessoa filósofo, mestre Fernando Pessoa. E como vocês sabem, o meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, é um canal não apenas dedicado à literatura. Meu canal do YouTube e eu somos devotados à literatura. A literatura é o verdadeiro sentido da minha vida. É a literatura que eu dedico os meus dias para falar sobre literatura, para escrever literatura, para viver a literatura. E emocionado que estou, sentado à mesa de Fernando Pessoa, quero ler o poema, quero ler para vocês. Espero que com o ímpeto, com a verve que Fernando Pessoa merece, o poema Tabacaria, das melhores coisas que eu já li nesses meus 40 anos. As viagens de Vassoler singram Portugal em grande estilo, com Flávio Ricardo Vassoler sentado à mesa de Fernando Pessoa, onde ele vivia sob o chapéu, elegante, ele tirava o chapéu aqui dentro do café, olhava para os frequentadores e as frequentadoras, tentava ler seus auspícios, suas esperanças, frustrações. Era daqui que escrevia, tomava nota de muitos de seus escritos. Então, com muita emoção, quero ler para todas e todos vocês o poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. Tabacaria.
Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada, constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se essa casa e este lado da rua, a fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidão dos meus nervos, e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonho, gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não creio em mim. Em todos os manicômios, há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nessa hora gênios para si mesmos, sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta, e cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente. O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas,
Conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamos-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira. Mas o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo, senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folhas de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida desses versos. Pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas. E fico em casa sem camisa. Tu, que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que. Tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado, como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos, vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira, e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces, porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas, como o lagarto a quem cortam o rabo, e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmeti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse, e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também,
Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa defronte da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me, enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças? Ah, conheço-o. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me, adeus. Gritei-lhe, adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me, sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Pessoal, essa foi a leitura de Vassoler de um dos poemas mais sublimes da língua portuguesa. Tabacaria, Álvaro de Campos, o mestre Fernando Pessoa, no local mais especial em que eu poderia estar para homenagear esse mestre da literatura portuguesa, da literatura em língua portuguesa, da literatura universal. A mesa junto à qual Fernando Pessoa se sentava para compor muitos de seus versos, de suas escritas, do livro do Desassossego, aqui no Café Martinho da Arcada, no coração de Lisboa. Essa é a maior homenagem que as viagens de Vassoler podem fazer a Fernando Pessoa, e esse é o momento mais especial até agora das viagens de Vassoler e da minha estada aqui em Portugal. Muito obrigado ao senhor Antônio, aqui do Café, proprietário do Café Martinho da Arcada, por permitir que eu viesse aqui e fizesse essa leitura para vocês. E nós continuamos, eu vou mostrar mais um pouco daqui a pouco aqui desse café e continuaremos a singrar Lisboa. Fernando Pessoa, Tabacaria.